A Primeira Guerra acabou, mas muitos historiadores dizem que na verdade foi apenas uma guerra que teve um pequeno intervalo. The cerebrum has suffered massive and irreparable damage. Oi, gente, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não me conhece, eu sou a Carol, sou formada em História e hoje eu estou aqui para continuar. Assim, devido ao meu grande sucesso do vídeo que eu faço contando sobre a história de vida do Hitler, eu decidi fazer um vídeo também agora falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, já vai deixando um like pra mim nesse vídeo, que de verdade isso me ajuda muito a continuar aqui no YouTube, trazendo esses conteúdos para vocês. Então, bora pro vídeo! You never know what has happened to him. A Segunda Guerra, ela vai ocorrer entre 1939 e 1945. Assim, ela foi um dos conflitos mais mortais da história. Claro que, como a Alemanha, assim, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ela saiu muito prejudicada. Ela ficou com toda a culpa da guerra, ela ficou com dívidas enormes. E aí, não tem como não falar da Segunda Guerra Mundial sem falar do Hitler, que foi um dos principais causadores dessa guerra. E a Alemanha queria vingança. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Na verdade, assim, Hitler queria. Ele queria expandir o território alemão. Na real, ele queria mesmo era dominar o mundo. E aí ele vai fazendo muitos aliados. Um desses aliados vai ser o Stalin, que vai começar a guerra do lado dele. A União Soviética começa na Segunda Guerra ao lado de Hitler. Mas logo depois eles são traídos, né? A União Soviética é traída tragicamente por Hitler. Mas enfim, vamos começar aí. Então, um dos motivos dessa guerra é a ascensão do Império Nazista, né? Que Hitler quer, enfim, fazer uma raça pura, né? Que os arianos dominem o mundo, né? E que os outros ninguém presta. Mas assim, a ascensão do nazismo na Alemanha, o expansionismo do Império Japonês, por quê? Porque quase não se fala do Japão, mas assim, o Japão, ele vai ter um império muito grande ali na Ásia. Então, tipo assim, o Japão, ele vai dominar muitos territórios ali da Ásia, né? E ele tinha um império muito grande. E aí ele se junta e fica do lado dos alemães na Segunda Guerra. E assim, um dos motivos também dessa guerra vai ser o apaziguamento por outros países. E todos os países estão bonitinhos, respeitando o Tratado de Versalhes, que é feito na Primeira Guerra. E o Hitler, ele não vai concordar com esse tratado. Claro que muitos países, eles estão ali, né? Estamos todos em paz agora. Mas não era bem assim que estava acontecendo, não, né? Muitos países, inclusive a Inglaterra ali, tá ali se armando, né? Eles têm um exército forte, eles têm um armamento bacana, né? Nunca se sabe, né? Nunca se sabe quando você será bombardeado pelo ar, né? Porque por ar fica difícil. Então, o que vocês precisam saber? A guerra, ela vai começar dia 1º de setembro, com a Alemanha invadindo a Polônia. Então, vamos lá, vamos por partes. A Alemanha estava conquistando muitos territórios ali em volta, pequenos territórios, né? Estavam sendo dominados pela Alemanha. E os outros países ali da Europa estavam tipo,
Hitler tá conquistando ali alguns territórios, mas tá tudo de boa, né? São pequenos territórios, até que Hitler vai e invade a Polônia. E a Polônia, ela vai sofrer muito com a Segunda Guerra Mundial. Tanto que os campos de concentrações, os maiores, os mais famosos, a gente tem o campo de concentração de Auschwitz, vão ficar na Polônia. Porque a Polônia, ela é um território, ali tinham muitos judeus ali, né? Muitas comunidades judias estavam ali na Polônia, né? E outros povos, né? Enfim, povos eslavos, né? Também, né? Eram tudo ali da Polônia. E a Polônia, ela sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial e ela tem essas marcas muito fortes que a Segunda Guerra deixou até hoje. Beleza, então Hitler vai invadir a Polônia. Enfim, ele invade a Polônia, monta ali seu exército. A Polônia não tem nem como competir contra eles, né? Contra os alemães. E aí, os países vão se juntar. Então, a gente vai ter o eixo, anota isso aí. Eixo, que é a Alemanha, o Japão e a Itália. Esses 3 países vão estar bem fortes. O Japão se junta com a Alemanha porque os japoneses têm essa... Enfim, eles queriam expandir o seu território e eles têm esse negócio assim também, né? Com raça e tudo mais, a gente sabe, né? Que até um tempo eles não gostavam de se misturar, né? Enfim, tinha esse negócio de... E aí eles concordam com as ideias de Hitler e se juntam com Hitler. A Itália também, porque a gente vai ter aí o fascismo muito forte na Itália. O Mussolini também tinha ideias ali parecidas com a do Hitler. Então, os 3 se juntam e começam a Primeira Guerra. E aí a gente vai ter os aliados. Muito importante vocês prestarem atenção e anotarem isso também. Reino Unido e França. Eles vão começar lado a lado na Primeira Guerra. Só que depois, e é confuso, mas lembra que eu falei que a União Soviética começa do lado dos aliados. Então, a União Soviética começa do lado da Alemanha, do Japão e da Itália, né? Stalin tá ali lado a lado com Hitler. Mas depois, ela muda de lado e vai pro lado dos aliados. Então, os aliados, Reino Unido, França, a União Soviética, que entra depois, e os Estados Unidos, que entra depois também. Certo? Anotado? Anotado. Então, beleza. A Alemanha, ela primeiro vai ocupar a França. Depois de tomar a Polônia, ela vai ocupar a França. Os franceses, eles vão ficar do lado dos alemães. E muitos deles vão ser fãs do Nazi. Vão ser fãs dessas ideias de Hitler, né? Muitos deles vão ser fãs dessas ideias de Hitler. E aí eles vão apoiar. E a França ali também não tá com seu exército tão forte. Então, a Alemanha toma a França, assim, já de cara. Beleza. O próximo passo de Hitler vai ser invadir a Inglaterra. E como é que ele vai invadir a Inglaterra? Bom, não tava fácil para ir por terra. Então, se não dá para ir por terra, nós vamos quando? Por ar. E eles bombardeiam, começam a bombardear a Inglaterra. A Inglaterra não fica quieta e vai e ataca Berlim. O que vai ser um susto enorme para os alemães. Por quê? Porque a guerra tinha começado, a Alemanha estava em guerra, mas lá na Alemanha o povo que estava lá estava, paz e amor, estava de boas, estava ali, sossegado, né? Por quê? Porque a guerra tinha começado, mas eles não tinham sido invadidos. Todo mundo ficava assim, tremendo as pernas, tremendo as bases, quando falava do exército alemão, porque era um exército muito forte. E aí eles tomam um susto quando a Inglaterra começa a bombardear a Alemanha. E aí a Inglaterra vai bombardeando Berlim. Hitler desiste de ficar invadindo a Inglaterra. E, enfim, e é muito importante a gente lembrar
de que essa guerra também vai acontecer na África e na Ásia. Mas aí você vai falar, como assim, Carol? Por quê? Porque muitos, tanto os ingleses, muitos países da Europa tinham colônias, tanto na África quanto na Ásia. Então, essas colônias também vão ser invadidas. Então, assim, vamos falar também da participação da Itália nessa guerra. A Itália, ela tá do lado de quem? Do lado do exército alemão. Só que a Itália estava lá sendo governada por Mussolini e ela invade a Grécia também, só que aí ela não tem sucesso. O exército italiano também vai invadir a África do Norte. Só que em 1943 a Itália sai da guerra. Por quê? Porque os italianos não estão felizes com o governo do Mussolini. E a gente também tem que lembrar que o fascismo está acontecendo na Itália. E os italianos não estão nada felizes com isso. Então, o Mussolini sofre um golpe em 1943. A Itália vai ser governada por Vítor Emanuel. Vítor Emanuel sobe ao poder e pede paz. Pede paz. A Itália sai da guerra, faz um tratado de paz lá com os aliados, que eles não estão mais na guerra, só que os alemães vão continuar com a sua base na Itália. E aí a gente também não pode deixar de lembrar que os brasileiros também têm uma participação na Segunda Guerra, né? O exército brasileiro também vai lá, enfim, para uma batalha em Monte Castelo, uma participação pequena para ajudar, né? Tá, certo. Vamos aqui para o que interessa desta guerra. O Japão, por sua vez, querido Japão, ele vai atacar a base americana de Pearl Harbor no Havaí. E o que acontece, gente? Tem barulho aqui no prédio do lado. O que acontece? Os japoneses, os japoneses não. Os Estados Unidos, ele tá fazendo uma campanha, apesar dele não ter entrado na guerra no começo, eles fazem muita campanha contra o nazismo no seu país. Então aí vai surgir o Capitão América, nesse período aí da Segunda Guerra Mundial. Tem até uma imagem do Capitão América dando um soco em Hitler. Eles vão fazer muita campanha antinazista, mas os Estados Unidos estava quieto. Mais ou menos quieto ali, né? Tava ali, né? Só na expectativa, né? E aí, os japoneses vão e invadem essa base americana de Pearl Harbor no Havaí. E aí, os Estados Unidos entram pra guerra, tipo, falando, vamos acabar com esses nazistas. E aí, ele entra. Beleza. O que acontece que, pra mim, é o que determina, assim, a queda dos alemães. Por quê? Porque a Europa tava ali daquele jeito. Hitler tava ali, bom, o que eu tinha pra dominar da Europa, eu já dominei. Aí, ele vai tentar dominar a União Soviética, mas não dá certo. Ele quebra o acordo, que ele tinha feito com Stalin. Ele vai e decide invadir a União Soviética. E pra mim, assim, isso é o fim, é um grande erro que eles cometeram. Por quê? A União Soviética resiste bravamente aos ataques alemães. E aí eles vão atacar Berlim. Tipo assim, Stalin fica, como assim, meu? Eu era teu brother e você me manda uma dessa. E aí, eles resistem bravamente aos ataques. Vai ter uma batalha, que é muito importante, que é a Batalha do Stalingrado. Em 1942 a 1943, os alemães perdem essa batalha. A URSS, a União Soviética, vence essa batalha. Eles vão e invadem Berlim. E é o que determina o fim da Segunda Guerra. Então vamos lá. A Itália já tinha saído, já tinha abandonado esse negócio de guerra.
a União Soviética muda de lado. Os Estados Unidos entra pra guerra. Os brasileiros vão ajudar os Estados Unidos, né? Então, em 8 de maio de 1945, a Alemanha vai se render à guerra. A Alemanha se rende, não tem mais muito o que fazer nessa guerra, então a Alemanha se rende. O Japão continua. O Japão continua na guerra. Que é muito triste porque, assim, o Japão continua sozinho, né? Os japoneses têm essa de resistir bravamente, de não se entregar, e eles ficam ali sozinhos. Sei o que faço, se volto agora ou continuo a seguir. Só que aí, em 1945, os Estados Unidos tinham bombas para testar. E eles vão e eles testam. Eles decidem testar essa bomba onde? Em Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão. E aí o Japão acaba saindo dessa guerra, né, por conta dessas bombas que foram testadas lá. Que o Japão já não tem mais muito o que fazer. E aí acaba a Segunda Guerra Mundial. O Japão sai em agosto de 1945, logo após os ataques em Hiroshima e Nagasaki. E aí a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Muito triste que isso nunca mais aconteça, porque foram milhões de mortos, assim, sem contar os campos de concentração. Foi muito triste. Quem sabe um dia eu faço um vídeo falando aí sobre o nazismo e o fascismo pra vocês. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpem pelo barulho, se vocês escutaram algum barulho aqui no prédio aqui do lado, que estão em reforma. Continua essa reforma. Então, assim, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like aqui pra mim, que isso vai me ajudar muito. E também, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esquece de se inscrever aqui, que saem vídeos novos todos os dias, não. Todas as semanas, 2 vezes na semana, tem vídeos novos pra vocês. É isso. Falou, até o próximo vídeo.